a história da Scopus Tecnologia se confunde um pouco com a história do Wilson Ruggiero. Por outro lado, a história do computador se confunde com a história do Wilson, porque, vocês não sabem, ele participou de um grupo na Poli que teve a missão de desenvolver o primeiro computador brasileiro, que acabou resultando no Cobra 500, que foi fabricado pela Cobra Tecnologia. E depois ele foi para os Estados Unidos e teve contato com a internet, isso nos anos 70, que já existia a internet acadêmica. E também aqui de volta depois, aqui na Scopus, foi responsável pelo primeiro Internet Banking no Brasil. Hoje, o Wilson Ruggiero, depois de ter passado por diversos cargos na companhia, inclusive de presidente, presidente do Conselho de Inovação aqui da Scopus. E, como ele comentou, inovação é algo que está no DNA da companhia. Então, eu vou contar um pouco essa história, ele vai contar, mas a gente vai querer entender como começou e depois com os grandes movimentos. Wilson, como é que se deu essa demanda na época que você estava se formando em engenharia eletrônica pela Poli? Uhum. Como é que aconteceu esse envolvimento com essa missão de desenvolver o primeiro computador brasileiro? Na realidade, na época, a própria opção de engenharia de computação, de fato, ela não existia. Quer dizer, nós estávamos localizados na visão acadêmica, dentro de uma escola de engenharia de eletricidade, opção eletrônica, tá certo? Em paralelo a esse estágio embrionário da tecnologia de eletrônica digital, tá certo? Ocorria no contexto brasileiro a necessidade da Marinha, a necessidade do próprio governo de automatizar as suas, no caso da Marinha, as suas fragatas, para tomar conta da área territorial brasileira, que, se você lembra, naquela época ela era de 6 milhas e passou estendida para 200 milhas. E se observou, né, se constatou que para operar aquelas fragatas se precisava de muito computador, tá certo? Além de marinheiros, né? Então ocorreu uma demanda de basicamente formação de recursos humanos para a gente poder ter uma massa crítica capaz de absorver, de receber essa tecnologia. Então, uma iniciativa puxada principalmente pela Marinha Brasileira, mas logo em seguida adotada pelo Ministério do Planejamento também, do governo federal, houve uma busca por formação de pessoal nas universidades e se tentou avaliar quais delas estavam em melhores condições para fazer essa empreitada tecnológica. Nesse contexto é que na Escola Politécnica, no Laboratório de Sistemas Digitais, que naquela época era chefiado pelo professor Hélio Guerra Vieira, tá certo? Ele e vários alunos, onde eu me incluo, né? Em particular eu destacaria o Edson Frem, o Joseph Manastersky, o Célio Iqueda, Edith Ranzini e eu próprio, participávamos do desenvolvimento de um primeiro computador, que foi o Patinho Feio, que serviu como prova de conceito, serviu para mostrar que era capaz de ser feito. E, de fato, a iniciativa da Marinha culminou com a contratação de um projeto, né, certo? O projeto de um computador digital de 16 bits, que na época se chamou G10, né, uma sigla G10, envolvendo a Escola Politécnica e também a PUC do Rio, na parte de desenvolvimento de software, dos compiladores para esse sistema. Esse projeto foi
completado por volta de 1974, final de 74, comecinho de 75, tá certo? E foi transferido para a recém-criada, né, Cobra, que passou ao processo de fabricação. Então, eu diria que, naquele momento, o início da indústria de computação brasileira foi aquele momento, tá certo? Ela nasceu ali onde a gente estava, de fato, envolvido. E a Scopus é dessa época, né? Como é que veio o surgimento da Scopus? Então, em paralelo com a criação da Cobra, da empresa que iria fabricar os processadores, e claramente ficou evidente que precisavam de outros dispositivos complementares, né? E como um spin-off daquela iniciativa, Edson Frem, Joseph Monastersky e Célio Ikeda fundaram a Scopus, tá certo? Num quintal lá perto do Jaguaré, tá certo? Para projetar os terminais de vídeo que iriam se conectar aos computadores que eram fabricados. Naquele contexto, era importante notar que já existiam computadores aqui, tanto na área militar quanto no governo, e eram todos importados com os seus terminais também específicos, e cada um era um terminal específico, não eram padronizados. Tudo proprietário. Tudo proprietário. Tá? Então, a Scopus começou com o seu primeiro projeto, fazendo um hardware facilmente adaptável e comum, que ela conseguiu incorporar a tecnologia dos terminais dos diversos fabricantes e começou a fornecer terminais não só para o processador da Cobra, mas como os processadores importados que estavam aqui agora tinham a opção de um terminal nacional, tá certo? E foi assim que começou a Scopus. E ela se desenvolveu ao longo dos anos, tanto na área de comunicação de dados, como posteriormente na área de processamento, né? E começou a entrar na área de microcomputadores. Bom, chegou uma fase que a Scopus produziu microcomputadores que eram altamente bem avaliados pelo mercado, né? Agora a pergunta que eu já deixo é: como é que começou a aproximação com a área financeira? Certo, boa questão. Quer dizer, a Scopus, como eu coloquei desde o começo, quer dizer, a Scopus tem no seu cerne, né, a questão tecnológica. Então, ao fazer projetos de terminais de vídeo ou fazer projetos de microcomputadores, envolvendo tanto a tecnologia de hardware quanto de software básico e, em alguns casos, aplicativos, a Scopus sempre teve o foco de, como fator diferencial, ter o domínio da tecnologia dos seus produtos. Tá? Então, por volta de 1981, nos Estados Unidos era lançado o primeiro IBM PC, em abril de 81, tá certo? A Scopus, quando foi no começo de 83, ela estava fabricando um microcomputador compatível com o IBM PC, inteiramente fabricado, projetado e fabricado aqui, tá certo? Então, foi nesse momento que a Scopus começou a migrar da área de terminais, equipamentos de comunicação de dados para processamento de dados, né? Em paralelo, nessa época, também foi interessante contar do projeto do primeiro concentrador Telex, que os bancos passaram a usar. O concentrador, o PC 2100 da Scopus, se conectava ao mainframe dos bancos e o mainframe poderia mandar informações via Telex para os seus clientes, mandando informações de saldo e listas de títulos de cobrança, que foram as primeiras embrionárias operações online, tá certo, do sistema. Então, dentro desse contexto, com o domínio da tecnologia de projeto e fabricação de processadores e equipamentos de comunicação de dados, de software básico, tá certo? Criou na Scopus um conhecimento, um capital intelectual muito importante, tá certo? À medida que os anos 80 foram evoluindo e por volta de 89, quando o processo da reserva de mercado estava se encerrando, tá certo? O sistema financeiro tinha tido um desenvolvimento enorme, fantástico, tá certo?
porém, todas as soluções elas eram peculiares, eram ótimas soluções, mas cada uma com a sua peculiaridade, não eram todas proprietárias. Ficou muito claro que se pretendesse escalar, continuar com aquele volume que estava indo e reduzir custos, teria que caminhar para soluções padronizadas, tá certo? Tanto do ponto de vista de hardware quanto do ponto de vista de software. A padronização de hardware ficou mais ou menos evidente, né, naquela época, que tinha que ser em torno, ao redor do PC, do computador pessoal, tá certo? E certamente por esse motivo, na época, o Banco Bradesco, que possuía já a Digilab, era uma empresa de automação bancária, tá certo? Se interessou por adquirir uma empresa que conhecesse, dominasse a tecnologia de computadores pessoais. E a Scopus foi esse alvo. E, de fato, em 1989 ocorreu a aquisição, num primeiro momento parcial, num segundo momento completa, tá certo? E a Scopus começou a usar o seu capital intelectual para fazer essa migração do sistema bancário de situações e soluções proprietárias para soluções padronizadas de mercado. O primeiro projeto que foi feito, focado para as agências, foi transformar os terminais bancários proprietários daquela época para PCs, tá certo? Então foi feito um hardware específico, uma placa específica de PC que encaixava nos empacotamentos dos próprios terminais existentes, reutilizando periféricos que estavam ainda adequados, minimizando o custo dessa migração. E se conseguiu fazer caminhar. Esse foi o primeiro contribuição da Scopus ao Banco Bradesco, no sentido de migrar as soluções de automação bancária, tá certo, do ambiente proprietário para um ambiente mais padronizado. No momento seguinte, logo na sequência, precisaria migrar também não só o hardware, como já havia sido feito, mas o sistema operacional. Então foi feito toda uma infraestrutura de se adaptar. Na época, a Microsoft estava lançando ainda em caráter experimental o Windows NT, tá certo? E a gente migrou. Foi o primeiro, né? Primeira versão do Windows, né? Foi. Deu muito trabalho e muita coisa não funcionava direito, estava começando, era um projeto ousado, tá certo? Mas nos valeu muito conhecimento de ter desenvolvido, a Scopus já tinha desenvolvido no passado um sistema operacional compatível com o DOS. Quer dizer, então nós não estávamos saindo do zero, nós tínhamos feito um sistema compatível, que era o Cisne, tá certo? E ele era totalmente compatível. Isso novamente alavancou a nossa capacidade e colocamos em produção, fizemos um sistema de agência, de back-office, tá certo? Em cima de hardware PC e de Windows NT. Já as agências já operavam no modelo de servidores distribuídos. Não há nem dúvida, já operavam assim. Desde o começo o banco tinha essa método de operação, continuou operando. Aí ficou absolutamente adequado. Né? Exatamente. E contributivo, né? Não há nem dúvida. Quer dizer, então deu esse salto. Num terceiro momento, a gente levou a tecnologia de PCs também para as máquinas de autoatendimento, né? O que normalizou, tá certo? E o grande desafio naquela época, voltando à sua pergunta original do Internet Bank, era como é que nós daríamos o próximo passo do home bank, que todos os bancos estavam naquela época, cada um tinha a sua solução de home bank, voltada para pessoas jurídicas, algumas pessoas físicas, porque o sistema ainda não era tão escalável, a própria conexão era precária, difícil, tá certo? Então, o desafio que naquela época a Scopus recebeu do Banco Bradesco foi como é que a gente faz o próximo passo do home bank. E, de fato, a gente fez o Internet Banking, tá certo? Em cima da internet que estava começando. Foi o primeiro Internet Banking do Bradesco colocado no ar? O Internet Banking do Bradesco, que entrou no ar em maio de 96, ele foi o primeiro da América Latina, tá certo? E o quinto do mundo.
só tinham 4 funcionando na época, o 5º foi o do Bradesco. A grande dificuldade, a maioria dos Internet Banks eram todos nos Estados Unidos. E tinha uma razão da dificuldade de fazer fora dos Estados Unidos. Naquela época, a tecnologia de segurança, que hoje já está disponível nos browsers, ela tinha uma limitação muito séria. Os browsers que operassem dentro do território americano, eles poderiam usar criptografia forte. Mas se ele operasse fora dos Estados Unidos, ele não conseguia ativar a criptografia forte. E, portanto, a segurança que funcionava não era suficiente para fazer uma operação bancária, certo? Naquela época, em 96, a grande contribuição da Scopus foi desenvolver toda a tecnologia de segurança, de criptografia, e nós, mesmo o browser não tendo segurança suficiente, na época foi feito, antes de você transmitir via browser, uma camada adicional, você criptografava. E então, apesar de ele estar carregando com criptografia, ele era criptografado novamente, mas com uma criptografia fraca. Só que o conteúdo já estava criptografado com uma criptografia forte. E só era decriptografado no servidor e vice-versa. Então, isso viabilizou o Bradesco sair sendo um dos primeiros bancos do mundo, fora Estados Unidos, a fazer operações críticas financeiras na internet. E foi essa tecnologia que a gente acabou desenvolvendo aqui na Scopus para o Banco Bradesco. Agora, quando o Bradesco te pediu uma solução para a evolutiva do home broker, ele não esperava que vocês vinham com a internet. Conta essa história aí, como é que foi? Quem era exatamente na época? Então, na época dessa solicitação, o pedido veio do responsável por TI no Banco Bradesco, o Aloysio Borges, e ele colocou esse desafio para a Scopus. Olha, precisamos fazer um home banking, tá certo, para dar um salto à frente à concorrência, tá certo? E nós abraçamos esse desafio, né, e aproveitamos também o conhecimento que nós tínhamos na época, não só o conhecimento desenvolvido aqui na Scopus, mas o conhecimento da situação mundial como um todo. Quer dizer, nós já trabalhávamos em cima da internet acadêmica há muitos anos. E ela tinha, naquele momento, ela tinha acabado de se tornar comercial nos Estados Unidos, fazia um ano, e no Brasil ela se tornou comercial, se não me engano, em 95. Exato. Nós lançamos o Internet Banking em maio de 96. Muito rápido. Muito, exato. Quer dizer, a gente já estava trabalhando, nós começamos a trabalhar nesse projeto por volta de 94. Tá? Em que nós tivemos que fazer o desenvolvimento de toda a infraestrutura de software criptográfico do zero, porque não era possível licenciar. Tá? Era proibido. As empresas que tinham, a maioria delas eram empresas americanas e não era permitido fazer isso fora. Então, ao receber essa encomenda de um home banking avançado, nós identificamos rapidamente que não só conseguiríamos fazer isso avançado, mas como conseguiríamos reduzir demais o custo das operações de home banking. Porque não só você permitia o cliente operar as suas transações financeiras do seu próprio PC, mas como você permitia compartilhar toda a infraestrutura de comunicação via internet. Os home banks, cada banco tinha a sua infraestrutura de comunicação proprietária. Redes de telecomunicações próprias. Então, a gente falou, olha, vamos fazer, mas vamos fazer usando o compartilhamento das comunicações públicas, né, em cima da internet. E foi esse o ponto interessante. Na época que nós tínhamos a prova de conceito funcionando aqui, né, quer dizer, eu comuniquei ao Aloysio Borges que tínhamos o pedido dele, a prova de conceito feita. Ele queria imediatamente vir aqui a Scopus para ver. Eu falei, não precisa vir aqui. Não. Você se conecta no teu micro aí, liga o teu modem na Embratel, digita assim, assado, e você vai ver a operação.
E foi desse jeito que a gente deu o salto do home banking para o internet banking, um salto muito importante, porque o Banco Bradesco foi o primeiro da América Latina, foi o quinto no mundo, e no Brasil, o segundo banco a sair com a internet, saiu 2 anos depois. Quer dizer, normalmente a competição no sistema financeiro é muito acirrada. Quer dizer, é raro você ter uma dianteira e que algumas semanas depois ela não é alcançada. Essa daí levou 2 anos. Isso para que os leitores mais jovens possam entender um pouco, contextualizarem as dificuldades. Você não tinha um sistema operacional padrão, você não tinha a padronização sequer de equipamentos, enfim. E o grau de dificuldade do começo da era da internet, da informática, foi bem maior do que o que se tem hoje, quer dizer, onde você tem disponível um conjunto de recursos que facilita a evolução de aplicativos e de novas tecnologias. E isso, a Scopus foi uma empresa que efetivamente se destacou, e você comentava também outros pontos em que a empresa teve uma participação importante em termos de inovação. Quer dizer, com o passar do tempo, a companhia foi consolidando na sua cultura esse aspecto da inovação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como eu já comentei, no gen da Scopus está a inovação, a tecnologia, tá certo? E através desses exemplos que a gente comentou até agora, são evidências e demonstrações disso daí. A partir do momento que nós entramos no contexto das aplicações e da problemática das instituições financeiras, a gente voltou esse poder de criação, de inovação para essa área. Quer dizer, a internet foi o Internet Bank foi talvez o primeiro marco mais visível disso daí, né? A dificuldade que a gente tinha no começo, ela é um pouco diferente da dificuldade que você tem hoje, tá certo? Na realidade, em todo o sistema de evolutivo, quer dizer, as dificuldades elas se transladam, tá certo? Quer dizer, se a gente conta histórias do passado, você identifica às vezes até situações bastante peculiares, dificuldades enormes que hoje são triviais, tá certo? Isso daqui continua existindo, quer dizer, essa janela, esse deslocamento da dificuldade, da janela de dificuldade, ela existe, quer dizer, hoje a gente, apesar de ter muitas facilidades, também os nossos objetivos são muito mais ousados. Portanto, a busca, a aplicação consistente, perene, da criação e que faz você levar das ideias ao negócio, ela é uma demanda constante, tá? E isso a Scopus acabou desenvolvendo ao longo desses anos todos, e ela se amplificou, tá certo, a hora que juntou, quer dizer, com as demandas do Banco Bradesco, tá certo? Então, dentro desse cenário, hoje, quer dizer, o Banco Bradesco comandou a Scopus nessa direção de evoluir cada vez mais e mais esse ponto forte, tá certo? E também tentando transpor isso para a estrutura de uma grande organização como o Banco Bradesco, tá certo? Então, hoje nós já temos um trabalho considerável em cima de tecnologia, evolução tecnológica, principalmente do processo de inovação, tá certo? Não tratado com uma questão espasmódica, mas tratado com um processo perene que você introduz no seio da organização e ele passa a fazer parte do dia a dia, tá? Hoje, qual a empresa que não declara que inovação é importante para ela, seja qual for o segmento de mercado? A grande questão que a gente tem hoje é como incorporar
isso de forma natural e sustentável no processo organizacional. Tá certo? Por exemplo, você mede isso pelo número de patentes registradas ou você mede isso por sistemas e plataformas de colaborativas? Como é que você coloca em prática isso? Existem, essa é uma das questões difíceis, porque como é que você mensura a capacidade de inovação da empresa, né? Existem diversos indicadores que são mencionados, mas na realidade não existe um indicador escalar que possa sintetizar. No fundo, a gente usa diversos deles e compõe uma cesta, tá certo, para caracterizar um processo de inovação melhor sucedido ou não. Então, você mencionou, por exemplo, o número de patentes. Tudo bem, é uma das coisas importantes, sim, mas não é suficiente, tá certo? Tem muita gente que fala, não, eu invisto 5% da minha receita em pesquisa e desenvolvimento. É outra métrica. É outra métrica, é importante, tá certo? Ela é um indicador, certamente, do investimento, não necessariamente da qualidade, do resultado que está ali. Quer dizer, então, a patente talvez possa ser um indicador de um resultado que, fruto daquele investimento que gerou a propriedade intelectual, não necessariamente aderente à demanda de mercado ou que o mercado está pedindo, tá certo? E um outro aspecto é você ter colocado a sua linha de produto no mercado e ter uma brilhante aceitação, tá certo, no mercado. Também deixa de ser. E se esse produto ele tem a característica de inovação, tá certo, ele se compõe. Tipicamente, a gente mensura a inovação, agora tentando estruturar um pouco melhor, sobre 3 eixos, tá certo? O eixo econômico, tá? Quer dizer, seja por que motivo for, você vai, na inovação, você vai aplicar, gerar novos conhecimentos, ou pegar conhecimentos já existentes e aplicá-los de forma diferente, de maneira tal que você produz um valor agregado para a empresa. Se você não agregar valor, você está falando somente de conhecimento, gerar conhecimento, de geração de ideias. A hora que você fala de inovação, necessariamente precisa ter esta outra parcela, que é a aplicação, tá certo, daquela ideia, daquele novo conhecimento, ou aquela nova aplicação de conhecimentos já existentes, em algum artefato que possa ser um produto, um serviço, um processo, tá certo? Que agregue valor perante para aquela empresa no seu mercado. Então, dentro desse processo de agregação de valor, ele acaba refletindo num indicador econômico. Quer dizer, o sucesso daquele produto, daquele serviço representado no mercado. Outra dimensão importante é a dimensão social, tá certo? E social eu separo ela em 2 ramos diferentes. A social, ou a dimensão cliente, a dimensão humana, a dimensão individualizada, ela representa mais o público-alvo do teu produto. Então, onde tipicamente o cliente está lá envolvido e você vai medir a satisfação dele, e é um indicador importante. Claro que se você está com um produto de inovação, ele produziu resultados econômicos, ele produziu satisfação no cliente, você tem maneiras de medir isso, tá certo? Você está contribuindo para ela ter uma dose maior. Ainda no ramo social, você tem o indivíduo e você tem a sociedade como um todo, que é a coleção de indivíduos, tá certo? E você tem uma maneira de produzir resultados da inovação para a sociedade, tá certo? Quer dizer, que não só está afetando o teu cliente direto, mas o fato de você ofertar aquele serviço, colocar aquele serviço, ele está significando um bem para a sociedade. Então, é o ganho social. E o terceiro ramo, tá certo? A terceira dimensão é a dimensão ambiental. Quer dizer, você também pode produzir inovações que vão ter resultados
não só econômicos, sociais, mas como ambientais. Tá certo? E aí você tem, em cada uma das dimensões, você tem maneiras de mensurar os ganhos, os impactos produzidos. Então, como é que a gente mede isso daí? A gente tem que trabalhar nessa questão. Então, resumindo a colocação, quando a gente fala de inovação, tá, nós não estamos falando de geração de ideias só, não estamos falando de geração de conhecimentos, que é muito importante, é uma base fundamental, mas é a aplicação daqueles novos conhecimentos, tá certo? Em artefatos, em processos, tá certo? Quando eu falo processos, não é só processos administrativos. Processos, eu estou englobando, por exemplo, modelos de negócio diferentes, que são processos, tá certo? E você, ao aplicar isso daqui, você agrega valor. Então, nessa hora, você está falando de inovação. Então, a partir do momento que você agrega valor, tá certo? Você vai poder medir nesses 3 eixos, tá certo? Então, de uma certa forma, com essa visão de tentar focalizar a questão da inovação, mensurada desse jeito, centrada no cliente final, porque você tem que agregar valor, senão você vai gerar só ideias. Você pode fazer uma trilha, tá certo, que leva das ideias ao negócio. Tá? E é um dos pontos que, ao longo dos anos, a gente acabou desenvolvendo aqui na Scopus, e com a aquisição pelo Bradesco e a incorporação dentro da organização Bradesco, está fazendo com que a gente transmita isso tente pelo menos transmitir para a organização como um todo, de forma a implantar um processo perene de inovação, e não um espasmo de inovação. Tá certo? Então, assim, como é que você consegue isso? Quer dizer, você tem que ter um processo de mobilização, no caso, agora extrapolou, não é só da Scopus, é da organização Bradesco como um todo, mobilizar os funcionários, todas as pessoas envolvidas com as duas organizações, a estarem sugerindo, como você bem citou, a fábrica de ideias. Isso é um processo. Exato. E, ao mesmo tempo, você ter uma forma de organizar e poder fazer essas métricas dentro desses critérios que você acabou de nos falar. O que vocês concretamente estão fazendo? Então, nós, ao longo dos últimos anos, eu posso te garantir que demos muitas cabeçadas, tá certo? E, evidentemente, são um fruto dessas cabeçadas, a gente vem aprendendo e vem construindo alguma coisa, tá? Então, o primeiro ponto, eu queria destacar alguns princípios fundamentais antes de falar no processo, tá? Então, o primeiro ponto, quando a gente fala de inovação, não existe aquela figura de centralizar a inovação. A inovação é algo que tem muita espontaneidade. Tá? Portanto, por essa natureza, ela pode brotar em qualquer lugar da organização. Tá certo? Não faz o mínimo sentido você fazer o departamento de inovação. Tá certo? Esse é uma questão difícil de você conduzir, principalmente em grandes organizações, que estão acostumadas a estruturas melhor definidas, mais perfeitamente com as suas divisões, as suas interfaces e a sua hierarquia perfeitamente estabelecida. Então, esse é um princípio que a gente... Claro que a gente respeita a questão da hierarquia de uma grande organização, a gente entende isso, mas precisa saber compatibilizar isso, tá certo? Quer dizer, no momento que você começa a engessar demais a estrutura de inovação, não vai sair nada, tá certo? Ou vai sair mais do mesmo, tá certo? Você não vai conseguir dar um salto significativo. Na realidade, a gente considera 2 tipos de inovação importantes. A inovação incremental, aquela que vem de pequenas melhorias, pequenas modificações, que em geral atendem uma demanda imediata de clientes, e a disruptiva, aquela que você dá um salto.
Num processo muito engessado, você consegue talvez levar em frente a incremental, alguma coisa incremental, ou seja, o teu cliente está reclamando de alguma coisa, você vai lá e corrige, tá certo? Você viu o teu competidor fazer um negócio interessante, né, que você ainda não tem, você vai lá e faz, tá certo? Quer dizer, então é um processo que eu não quero menosprezar essa atividade, não, ela é muito importante. Tá certo? Talvez ela seja necessária para manter o ganha-pão da coisa andando, mas você não pode ficar só nela, porque senão você vai fazer o joguinho de siga o líder. Tá certo? Você não vai conseguir sair na frente, você vai ter que investir num outro processo para poder fazer o outro tipo de inovação, que é mais, não é só evolucionária, mas sim revolucionária, que é a evolução disruptiva. Tá? Então, dentro desse processo, você tem que respeitar a espontaneidade da inovação, a natureza distribuída dela. Tá? Outra questão importante, como a gente está falando de inovação, e eu mencionei, inovação, ela só ocorre quando ela gera valor. Senão ela vai ser conhecimento, vai ser ideia. E nós não estamos falando de conhecimento e de ideias, apesar de serem insumos importantes. Mas a grande questão é a agregação de valor. Como é que você pega aquelas ideias e fazem ela acontecer, de fato, e chegar a agregar valor no negócio. Então, dentro dessa questão de agregação de valor, você deve, estrategicamente na organização, entender as suas cadeias de valor. Tá certo? Dependendo do teu segmento, você tem várias cadeias de valor e, certamente, dentro dessas cadeias de valor, você tem pontos onde existem oportunidades de gerar valor. Tá certo? E, certamente, esses pontos vão ser pontos onde vão brotar ideias que você precisa capturar e fazer acontecer. Podemos dar um exemplo nesse momento? Não, então, eu perguntaria, está relacionado, por exemplo, nesse momento, mentes e corações estão se dedicando um pouco mais a questões como mobilidade, como coisas desses novos multicanais, coisas nessa linha, ou não passa muito por aí? Não passa. Você focalizou duas questões tecnológicas. E eu vou pegar, para fazer o contraponto, explorar um pouquinho um outro aspecto que está relacionado com elas também, mas que nem sempre muito é visto. Né? Quer dizer, quando você usa mobilidade, por exemplo, você está montado num alicerce tecnológico interessante. E essa tecnologia simplesmente disponível, ela permite você vislumbrar modelos de negócios completamente diferentes dos que são praticados. Tá? Quer dizer, então, na hora que você está num momento de agregação de valor, que você vai falar de um canal, tá certo? Não basta focar só na questão tecnológica. Você tem que focar nas repercussões que ela pode dar. Hoje, eu diria o seguinte, teve há um tempo atrás, quando a gente estava conversando de história aqui, as nossas ideias eram limitadas pela tecnologia. Hoje, o nosso resultado não é limitado pela tecnologia, está limitado pela capacidade de a gente aplicar ideias em cima da multitude de tecnologias disponíveis. Então, não estou menosprezando a questão tecnológica, ela é fundamental, ela é importante, tá? Mas a gente tem que ter a outra visão, tá? Quer dizer, que é a visão mais abrangente, é por isso que eu estou centrando na agregação de valor. O que agrega valor? Por exemplo, vamos pegar um exemplo simples. O buscador do Google. Qual é a grande inovação que ele tem? Você fala, olha, ele tem uma parafernália tecnológica lá atrás, grande, tem todos os algoritmos importantes de fazer a busca, estruturas, arquiteturas tecnológicas bem organizadas para poder trabalhar no mundo. Tudo isso é verdade. Mas o que mais marcou e que mais rendeu para eles foi a capacidade de associar, tá certo, ao teu desejo nesse instante, publicidade. E ele sair vendendo isto. Modelo de negócio. Claro.
Claro. Isto gerou valor que foi capaz de financiar toda a infra que ele precisava e dar o resultado que está dando. Tá certo? Quer dizer, então, uma das questões, e este é outro ponto fundamental também, o terceiro princípio. A tecnologia é importantérrima, mas não é tudo. Você precisa ter no processo de inovação, principalmente quem está mais próximo do negócio, quem está mais próximo do cliente. Fundamental. Tá? Porque eu estou falando da questão de agregar valor, não estou falando de fazer uma evolução tecnológica. Essa daí já existe e continua sendo feito. Também não estou desprezando essa daí. Mas de peso igual e importante, trazer a visão de campo, a visão do mercado, a visão do cliente. Tá certo? Como é que a gente... Quer dizer, dado essa questão de que você não tem uma visão centralizada, que ela é distribuída, que a inovação ela tem potencial de surgir principalmente em todos os pontos da organização que agregam valor. E que uma das fontes fundamentais da inovação é o cliente final, é o mercado, tá certo? Porque você vai querer agregar. E quando eu falo mercado, cliente, lembre sempre que eu estou falando na dimensão não só econômica, social e ambiental. Quer dizer, você tem várias formas, vários filtros de olhar o mercado como um todo, que ora é a sociedade, ora é o teu cliente, tá certo? E eles geram valores, possibilidades de potencial de agregar valor de forma diferente. Então, dentro desse cenário, você tem que estruturar um processo de inovação, tá certo? Como a gente faz isso? Né? Como é que a gente tenta, pelo menos tenta fazer isso daí? Você tem que, de uma certa forma, elencar as tuas fontes de inovação. Né? O cliente, claro, você tem que escutar o cliente, tem que entender o que ele está fazendo, o que ele está precisando ao se expor ao teu produto ou aos produtos dos concorrentes, as necessidades dele, porém, não é suficiente só escutar o cliente. Tem um outro aspecto fundamental. Você, além de escutar, você precisa observar. É diferente. São duas coisas diferentes. Tá? Normalmente você faz um focus group, você faz uma pesquisa e o cliente participa respondendo, dando opiniões, grandes contribuições, importantérrimas. Mas não é suficiente. Tá? Dependendo do teu produto, você deveria ter a capacidade e alguns observadores, tá certo, que olham em loco o teu cliente sendo exposto ao teu produto. Tá? Eu vou só citar um pequeno exemplo para mostrar a importância de que um outsider capaz de entender melhor o ser humano e as máquinas, ele pode extrair informações que nem sempre o próprio ser humano envolvido ali, ele vai conseguir transmitir essa informação desse jeito. Há muitos anos atrás, quando estava se fazendo uma pesquisa de mercado, num focus group sobre VHS, equipamentos de VHS, outra coisa que muita gente nem conhece mais. Então, na discussão, no questionário, conversando, o pessoal, aquele grupo de clientes, elencou algumas coisas importantes. Uma delas foi o seguinte: olha, a interface dos equipamentos de VHS é muito simples, muito boa. A história do triangulinho para disparar, duas barrinhas para dar o pause. Olha, eu estou falando de coisas há muito tempo atrás, você vê hoje. Estão aqui, elas estão lá. Então, elogiando bastante. Só que tem uma coisa chata, a fita VHS. Quando eu quero ver o filme, eu coloco lá e eu saio tocando. A hora que acaba, eu tenho uma questão. Rebobinar. Eu posso rebobinar para ir guardar rebobinada, ou eu guardo ela sem rebobinar. Na próxima vez que eu quiser ver aquilo lá, eu tenho que esperar, não tem jeito. Tem que rebobinar. Tem que rebobinar. Então, demora muito a rebobinagem da fita. Esse é um problema que tem que ser. Então, é um problema real, fato. A solução dos engenheiros que analisaram aquilo, legal, vamos fazer um motor mais rápido, para rebobinar mais rápido. Então, fizeram o VHS com motor.
Desta pergunta ali, tá certo? Era pouco provável que um cliente fosse falar o seguinte: em vez de falar que rebobinar mais rápido, ele pudesse fazer a pergunta: por que vocês não usam uma mídia aleatória em vez de mídia sequencial? Tá certo? E na realidade, quem olhou isso inventou o DVD. O DVD não, o CD na época. Primeiro CD. Quer dizer, e isso para mostrar que a visão disruptiva, ela precisa ter um pouco do outsider também. Porque, por exemplo, num grupo que vai discutir inovação, você tem a importante participação de especialistas no assunto, mas é importante a participação de pessoas que não estão necessariamente comprometidas com aquele assunto, que elas não tenham vergonha de fazer perguntas que aparentemente sem sentido. O especialista nunca vai fazer uma pergunta sem sentido, não porque ele é um especialista, mas eventualmente ele possa ter alguma questão dessa, mas ele tem vergonha. Que se ele é especialista em fazer uma pergunta que não tem cabimento, vai ser chato. Então ele se reprime. E de repente alguém que não necessariamente é daquela área de negócio, portanto não conhece tudo, ele pode com a maior tranquilidade: por que vocês não fazem assim? Que pode ser uma pergunta completamente deslocada, ou pode ser uma pergunta que está puxando a ponta de um iceberg. Tá certo? Quer dizer, então, revela, quer dizer, uma questão importante. Eu estava comentando das fontes de inovação. Como é que você tem que chegar próximo do cliente, tá certo? E o cliente sob escutar sim o cliente definitivamente, não há nem dúvida, escutar o máximo possível, da melhor forma possível, porém observar o cliente também, tá certo? É uma visão mais antropológica da questão e não tão racional em cima de triturar perguntas e respostas, tá? Então são duas visões. Outra questão também, a hora que você fala do cliente, uma é você olhar o cliente individual, outro é você olhar o mercado, que aí a hora que você generaliza, você fala em características comuns. A mesma coisa, outra fonte de inovação é, por exemplo, olhar o competidor. Tá certo? Quer dizer, então tem o competidor A, o competidor B, o competidor C, e você analisa, vê, se posiciona, quer dizer, isso faz parte para o teu cenário de inovação. Outra coisa é você olhar o teu mercado de competidores. O que tem de comum entre eles? O que é mais consistente? Percebe que são visões. Então, estamos falando sobre as mesmas coisas, mas tendo olhares um pouco diferentes. E isso você vai trazendo o que eu estou chamando de fontes da inovação. Tá certo? Isso daqui são coletas que são feitas e vão germinar, provavelmente, em possíveis ideias. Você tem que olhar a revolução tecnológica, a tecnologia que você tem disponível, a tecnologia que está sendo trabalhada. Você tem que ter o teu observatório tecnológico. Quer dizer, eu estou trabalhando agora, daqui a 3 anos o que vai estar? Hoje talvez não esteja disponível, mas daqui a 3 anos talvez vai estar alguma coisa. Quer dizer, então você tem que olhar, é o que eu chamo do observatório tecnológico. Também tem que fazer isso sim, não há nem dúvida. Tá? Olhar muito meio acadêmico os laboratórios, não? Então, você tem que olhar o que está disponível. Pesquisa e desenvolvimento. E olhar o futuro. Né? Existe aí um quê de bola de cristal, que na realidade você tem indicadores que você indo para a seara da geração do conhecimento, que aí vai mais para a área acadêmica, a geração de conhecimento ela produz resultados como? Em publicações científicas, tá certo? Então, você, para inferir o que está acontecendo, você tem que ver o que está sendo pesquisado, qual é o problema que eles estão tentando resolver agora, para ver se eles forem bem-sucedidos, vai sair alguma coisa nessa linha. Se não for, não vai sair. Então, você orienta melhor a tua visão preditiva, né, da evolução tecnológica. Você tem que olhar outros mercados. Não foque só no seu mercado. Tá?
que, por analogia, você tem coisas brilhantes. Às vezes a solução está em outro mercado. Está em outro, que são problemas comuns, na sua essência são comuns, porém tiveram colorações diferentes. E, de repente, você pode... Então, você tem que ter uma visão abrangente. E, ao juntar todas essas fontes de ideias, e assim, outras mais, eu só dei alguns exemplos, você deve ter um grupo de pessoas, né, que vão digerir essas ideias. Como é que é o perfil dessas pessoas? Como é que você tem que constituir isso daí? Primeiro, não é um grupo. Lembra que eu estou falando de um ponto de agregação de valor. Se você tiver N pontos que você vai querer explorar, você vai ter que ter pessoas em cada um desses pontos. Então, esses grupos que eu estou chamando polos de inovação, eles brotam, tá certo? E, claro, em função do teu investimento, em função da capacidade financeira de conduzir, você vai manter vários deles operando simultaneamente. Dentro desse grupo, você tem que trazer, sei lá, num ponto de agregação de valor de uma área de negócio específica, tá certo? Você tem que trazer o teu especialista, os teus especialistas daquele negócio ali fundamental. São eles que têm que puxar. E aí você enfrenta o primeiro grande problema de implementar a inovação nas organizações. Esse cara que é fundamental, você pegou, sei lá, vamos pegar área de financiamento, área de seguro-saúde, área... Quer dizer, você vai ter que pegar o cara bom dele, aquele que de fato sabe de tudo. Pô, aquele ou aqueles são eles que estão dando o faturamento da empresa no dia a dia. Eles estão por aqui de tempo. Não tem como... E normalmente o que você faz? Você junta essas pessoas, faz uma reunião, discute, então sai uma reunião riquíssima, não sei o que lá, aí todo mundo sai da reunião, volta para o seu dia a dia, que é totalmente lotado, porque afinal de contas tem que tocar, passa uma semana, 2 semanas, volta para a próxima reunião, você gasta metade do tempo relembrando o que vocês conversaram, e a outra metade do tempo você toma um cafezinho e vai embora. Quer dizer, você só consegue fazer mutirões de inovação, assim. Você faz espasmos de inovação, mas você não faz um processo. Tá certo? E essa é a grande dificuldade. Aí você fala, não, então eu não posso tirar aquele cara de lá. Eu vou pegar um outro. Não resolve, porque esse outro não tem a experiência daquele ali. Tá certo? E esse é o grande dilema, o grande paradoxo que a gente tem que enfrentar quando você vai implantar a inovação. Tá? Porque são riscos, né? Quer dizer, você não tem a solução testada, aprovada, medida e avaliada. Às vezes são apostas. Não há nem dúvida. E aí entra Então, veja, eu falei das fontes de ideia, tá certo? Falei do perfil, rapidamente, do perfil de pessoas que precisam estar colocadas lá. Eu destaquei fundamentalmente o perfil do especialista daquela área de negócio, mas não é só ele, tem gente de fora, como eu mesmo, mas tem mais coisas, né? A capacidade de introduzir experimentação. Tá? O terceiro pilar dessa questão. Porque você vai arriscar. A maioria dos projetos de inovação dão errados, não dão certo. Tá certo? Se você está mesmo experimentando, fazendo coisas novas, a chance é muito maior de dar errado do que de dar certo. Tá? A expectativa é que quando 1 ou 2 dão certo, você consiga compensar. Essa é o... Exatamente. Então, a experimentação é fundamental porque ela comece no momento mais cedo possível. Quando eu falo experimentação, por exemplo, você está analisando uma certa ideia, você ir a campo e consultar meia dúzia de clientes, isso é um experimento. Tá? Você ir consultar um especialista e saber da viabilidade de uma coisa ou de outra, isso é um experimento. Você construir uma pequena coisa, um cenário, isto é um experimento. Quer dizer, então, nesse processo de análise crítica das ideias que brotam, mediante um fórum qualificado de pessoas que têm capacidade de analisar essas ideias, você tem que agregar um grupo de experimentadores que seguem instruções desse pessoal que está analisando as ideias. E ao final de uma reunião desse tipo,
saem alguns experimentos que precisam ser feitos. Acabada essa reunião, aquele grupo de experimentadores vão fazer aqueles experimentos específicos. Às vezes o experimento é simplesmente coletar informação, outras vezes é realizar alguma coisa, às vezes é perguntar. Então, esse pessoal arrecada, realiza esses experimentos e traz novos subsídios para a próxima, tá certo? Onde que durante esse tempo aqueles que contribuíram com as ideias estão lá no olho do furacão, estão garantindo o faturamento do dia a dia. Tá? E esse pessoal aqui está tentando responder às grandes questões que se acredita que precisam ser respondidas para minimizar o risco daquela operação. Tá certo? E neste processo coordenado, tá certo, vai chegar o momento que você quer é saber a hora mais cedo que se abandona uma ideia. Por que eu peguei o exemplo negativo e não o positivo? Porque é a hora que a gente aprende, hein? Se dá tudo certo, você não aprendeu nada, você já sabia. Tá? Se deu errado, é importante você entender por que esse negócio não vai dar, você aguarda no teu caderninho para não repetir novamente isso daqui. Então, hoje é muito importante, tão importante quanto alguém chegar e falar, não, eu acho que isso é viável por causa disso, eu já fiz, vai dar certo. Um outro chegar e falar, olha, eu acho que não é viável porque eu já testei isso, assim, aí meu resultado foi esse, podemos abandonar a ideia. Você limita o teu investimento. Quer dizer, então é tão importante a experimentação, tanto para o lado positivo, de você comprovar, fazer uma prova de conceito e falar, tá vendo, olha, é viável, vamos para o próximo passo. Tá certo? Ou você fazer uma prova de conceito e falar, olha, pode parar aí. Nesse momento, a gente passa por um processo de decisão muito interessante. A gente precisa ter nesse grupo 2 perfis de tomadores de decisão. Aquele que está acostumado a jogar xadrez e aquele que está acostumado a jogar pôquer. Tá? Porque é o processo que você vai fazer. Você precisa analisar o cenário pensando 3, 4, 5 passos à frente, pensando no que o teu concorrente eventualmente vai fazer, o que tem e o que não tem, tá certo? Mas então aí entra o lado do jogador de xadrez, sabe que cada peça como é que se mexe, né? Qual é o teu objetivo, onde você quer chegar e quais os lances na frente. Porém, esse jogo da inovação, você não tem todas as informações. Então, tem hora que você está lá com um bom jogo, você não sabe qual é o jogo que está com o outro. E você vai ter que aumentar a aposta ou desistir. E você vai ter que tomar uma decisão sem ter todas as informações. Então, você precisa desses 2 perfis importantes. Tá certo? Que você mistura a incerteza com a causalidade. Tá? E isso é o cerne da decisão ali, se você vai em frente ou não vai. Não ir em frente é você falar, olha, essa ideia é aparentemente legal, ela não deu certo por causa disso, você deve ter feito experimentos e você registra isso e compartilha na organização. Porque como você está falando com polos diferentes, um erro aqui tem que ser comunicado, todo mundo tem que estar sabendo o que está acontecendo. Apesar de você estar com polos distribuídos, você não quer jogar dinheiro fora, você não quer fazer a mesma coisa errada mais de uma vez. Tá certo? Então você tem que ter uma metodologia uniforme que deve operar em todos os polos e um processo de difusão de informação e colaboração desses polos, que é uma infra necessária para você operar esse processo de inovação distribuído. Tá? Então, na hora que dá certo, provavelmente você vai dar um salto. Você vai aí fazer um piloto, ainda não estou falando de projeto, tá? Antes da metodologia de projeto das organizações. Tá certo? Você vai, eventualmente, você fez uma prova de conceito que te dá confiança que pode ir para frente, aí você vai fazer um piloto para realmente produzir uma especificação. E aí você vai entrar no ciclo de desenvolvimento de produtos. Tá certo? Então, baseado nesses 3 pilares, você coletando as fontes de informações. Tá certo? Fontes de informação, eu quero dizer as fontes que são potenciais geradores de inovação. As pessoas, para cada
ponto de agregação de valor no negócio da tua organização, você pode montar um polo. Nesse polo você tem que ter um grupo de pessoas que são lideradas de uma certa forma, são puxadas pelos principais tocadores daquele negócio. Mas você tem gente de tecnologia, você tem gente de CRM, você tem gente de OIM, você tem gente de marketing, quer dizer, você tem gente de outras áreas que não tem nada a ver. Tá certo? Você faz um celeiro ali, tá certo? De pessoas que têm o espírito de pensar mais fora da caixa. Tá Você certo? acha que é possível, no futuro, as empresas evoluírem nessa questão de inovação, terem pessoas dedicadas e remuneradas especificamente para cuidar de inovação? Ou você acha que você vai estar sempre aproveitando pessoas de outros departamentos? Não, você tem, são duas dimensões. Você não tem jeito de fazer só quem cuida de inovação e não existe isso. Você vai sempre precisar. O que você pode fazer é que essa demanda, essa estruturação de polos de inovação distribuídos na organização, ela demanda uma infraestrutura, porque apesar de estar distribuído, todos têm que operar a mesma metodologia, todos têm que compartilhar informações, todos têm que ter o mesmo repositório de conhecimento, e principalmente o conhecimento ser difundido por todos os polos. Então, para tocar esta infraestrutura metodológica, repositórios, o processo organizacional, você pode ter pessoas dedicadas sim. Mas o puxador da inovação, tá certo, são esses polos que estão centrados nas áreas de negócio. Ou pelo menos as empresas compreenderem e aceitarem que existem momentos que talvez essas pessoas que são especialistas precisem se dedicar um pouco mais para um processo de inovação e encontrar um jeito de que eles se dediquem um pouco mais? Certamente. Hoje as organizações já fazem, é comum nas grandes organizações você fazer rodízio de diretores. Eu não vou falar de rodízio de diretores, mas você pode fazer um rodízio de pessoas que ficam no furacão e pessoas que estão na reflexão. Pessoa que está no furacão, pessoa que está na reflexão. E você pode promover um rodízio. Esta é uma maneira de você trazer informações de um lado para o outro. Porque, na realidade, você tem dois processos rodando simultaneamente. O processo de negócio, da condução de negócio, que gera o faturamento, gera a receita, tá certo? É o que eu chamei de furacão aqui, tá certo? É o que vai dar a receita no final do mês, né? No final do exercício. E você tem o processo de inovação, tá? Que está tentando gerar novos produtos, serviços, processos que vão alimentar esta seara do faturamento. Então, o que você pode fazer é um rodízio de gente que ora está circulando aqui, ora está circulando aqui. Você vai fazendo esse rodízio e você acaba miscuando a informação dos dois lados. Outro ponto que eu queria ver a tua opinião. Você acha, por exemplo, que é possível que as empresas que estejam assimilando na cultura organizacional a questão da inovação possa fixar reconhecimento financeiro dos colaboradores que participam, e isso é algo que já existe, que tende a se consolidar? Como é que você enxerga essa questão? Eu gostaria de comentar dois aspectos relacionados a isso. O primeiro, eu vejo mais com uma dificuldade, nem tanto como um incentivo. O processo é tocado por seres humanos, tá certo? E seres humanos que possuem egos, tá? E no processo de inovação, uma dos maiores dificultadores é, por exemplo, se nós estamos participando, nós dois, eu querer que a minha ideia prevaleça em cima da sua. Então, se a sua ideia é boa, eu vou tentar colocar alguma dificuldade, porque eu quero que a minha seja melhor, tá? Então, o processo de inovação, de uma certa forma, ele tem que tratar isso e desestruturar. Eu sei que é difícil, é uma das tarefas mais difíceis, mas a inovação é da organização, a inovação é do grupo, tá certo? Você colabora, eu colaboro, e nós temos que ter a cabeça, quer dizer, você vem com uma ideia boa, eu vou entrar para melhorar a tua ideia e vice-versa.
Tá? Agregar. Tá? Então, este é um ponto. O outro ponto hoje as organizações estão como se fala, gerando recompensa não só para as boas ideias que dão certo, mas por quem também identifica o instante mais cedo que uma ideia deve ser parada. Porque economiza. Lógico. Economiza. Tá certo? Então, eu acho sim que tem que ter sim um processo de incentivo, não só para a ideia que deu certo, que culminou, tá certo? Mas, de repente, você tem uma grande contribuição simplesmente brecando uma ideia o mais cedo possível. Tá certo? Claro que esse processo é mais difícil, é difícil de você avaliar, mas dentro de um processo metodológico, dentro de um momento que você tem experimentação colocada, como eu falei, você tem um processo de análise crítica bem fundamentado sobre cada uma dessas iniciativas de inovação. A hora que você chega no momento de tomar uma decisão do xadrez ou do poker, tá certo? Se você foi para o lado positivo e concluiu, você tem boas indicações e vai para frente para gerar um produto, um serviço que vai poder de fato dar resultado. Se você parou e você já obteve subsídios para não ir à frente, tá, mais concretos, conclusivos, isso pode ser um bom resultado também. E tem uma terceira dimensão aqui que eu não mencionei, mas acho que é muito importante mencionar. Hoje, a quantidade de informações disponíveis e que existem para esse ambiente de inovação, seja qual for o tamanho da organização, é impossível você tratar sozinho dentro de uma organização. Não dá. Ou seja, é sempre um ambiente colaboracionista, né? Não há dúvida. Então, um espírito de colaboração. Você tem que estar aberto a trazer ideias de fora, que não deixam de ser outras fontes de inovação, ideias de outras empresas, tá certo? Ou às vezes no teu processo de desenvolvimento você fala, essa ideia não dá certo porque eu queria, tá certo? Mas aí você olha e fala, mas ela é boa, não é no meu negócio, mas ela pode valer, né? E você tem exemplos marcantes na história da computação, né? Quer dizer, quem que explorou mais e melhor e mais brilhantemente as interfaces gráficas de computação? A Apple e Microsoft. E nenhum dos dois inventaram isso. Quem inventou foi a Xerox, que não estava fazendo outra coisa, tá certo? E vendeu para eles, né? Talvez não vendeu bem, né? Devia ter vendido um pouco melhor, mas este é outra discussão importante. Quer dizer, o processo que o pessoal chama da Open Innovation, inovação aberta. Você tem que estar preparado. Você tem o processo interno, é claro, tá certo? Mas ele tem que ter a conexão externa nos dois sentidos, para você absorver coisas que foram feitas fora de você trazer e coisas de dentro que podem... Falando em coisas... E porque a inovação é para agregar valor. Agregar valor tem que dar resultado na dimensão econômica, por exemplo. Tá certo? Falando em coisas de fora, existem softwares, sistemas que facilitam o acompanhamento, que são padrões da indústria, a Scopus usa, desenvolveu alguma coisa? Olha, a gente, na verdade, não existe nada padronizado. Quer dizer, as coisas que existem são incipientes, cada um tem, com certeza, se a gente caminhar em algumas organizações, você vai achar o software deles lá, quer dizer... no fundo, o que você precisa é de um ambiente, criar um ambiente colaborativo que facilita, que diminua a resistência à colaboração, tá certo? Você pode usar a própria tecnologia para fazer isso, quer dizer, o processo, como você vai estar lidando com pessoas muito ocupadas, pessoas importantes, você precisa maximizar o uso dessas pessoas. Então, sistemas colaborativos de comunicação à distância, quer dizer, que trazem esse processo, o processo de repositórios,
tá certo? Inteligentes, onde você vai depositando as informações, as conclusões, os sucessos, os fracassos, de tal forma que possa estar onipresente para todos os polos trabalhando, todo mundo está disponível. São sistemas tradicionais, não tem nada muito a mais, né? Quer dizer, você pega. E tem a questão do observatório tecnológico, né? Quer dizer, que você tem que estar olhando à frente, tá certo? Para municiar, quer dizer, no fundo você está coletando fontes de inovação. E aí você tem que estar aberto a outras entidades externas, sejam elas empresas. Hoje, a maioria das inovações ocorrem em empresas pequenas, porque tem menos compromisso. Então, eles têm mais chance de arriscar. Muitas vezes dá errado, tudo bem, você nem fica sabendo. Às vezes você acha que é só por isso? Você não acha que, por exemplo, o fato de ter menos pessoas ajuda? Não é só por isso, não. Eu acho que as empresas pequenas, eu acho que algumas gerações mais novas, elas são mais desprendidas. Né? Então, e elas, naturalmente, por ser nome, não tem tantas amarrações. Né? Aí até cabe um comentário sobre a questão do especialista. Das funções mais problemáticas no grupo de inovação é a do especialista. Né? Ele é essencial, ele é fundamental, tá certo? Mas ele pode ser a morte do grupo, tá certo? Porque ele conhece tanto aquilo lá, conhece em profundidade, que ele é o cara mais habilitado a falar porque vai dar errado. E porque ele conhece bastante. O fato de ele conhecer bastante, isso quer dizer que ele está com as raízes dele muito fortemente agregadas na estrutura atual. Então, eu não estou generalizando, tá certo? Tem especialistas que são flexíveis o suficiente para se desprender disso, mas é muito comum esse enraizamento no status quo. Então, talvez para produzir inovações incrementais, tudo bem, mas para fazer uma disruptura é difícil. Tá? Então, precisa saber lidar com essas características. Agora, com essa tua experiência toda, Wilson, agora você voltando para o meio acadêmico, você tem intenção de organizar um pouco essa cadeira de inovação, de como se aplica A gente tem, sim, eu gostaria de separar as iniciativas em duas frentes. Quer dizer, como nós falamos dentro da Scopus, dentro da organização Bradesco, nós estamos com essa implantação desse processo de inovação, que é um desafio enorme, tá certo? É um resultado de pesquisa, tá certo? Isso foi fruto de vários anos de pesquisa, como a gente aplicar. Então, tem como destacar uma forma de medir quais foram as inovações? A gente nós temos vários. Assim, falar um pouco pontuais, nós temos várias coisas interessantes ao longo dos últimos anos, né? Primeiro, nós temos uma lista considerável de patentes, tá? Colocadas aqui no Brasil e fora, tá certo? Nós tivemos algumas iniciativas fundamentais, principalmente ligadas, mais recentemente, à mobilidade, tá certo? A gente tivemos, acho que algumas delas até depois você pode até achar aqui, nós tivemos a questão de usar o celular, né, o dispositivo móvel, como o dispositivo de token, tá certo, embutido nele. Quer dizer, hoje todo mundo tem, mas nós temos há mais de 5, 6 anos isso daqui, tá certo? Inclusive é algo que saiu de uma forma muito interessante e tem um outro aspecto fundamental, que hoje a gente já não é tão visível, mas vai se tornar mais visível nos próximos tempos. Hoje, no processo de transação eletrônica, um dos pontos mais críticos de fraude é quando
na máquina do cliente você tem um vírus injetado lá e ele captura as informações e da própria máquina do cliente ele sai transacionando como se fosse o cliente, fazendo um montão de coisas absurdas. Que nesse contexto nem o token resolve, porque ele captura o cliente e fornece o token para ele, ele pega e faz outra transação, não aquela que o cliente está querendo fazer. Então nós desenvolvemos um processo de assinatura eletrônica de transações. Tá certo que hoje, usando o dispositivo móvel, que não é o PC, tá certo? E esse processo você consegue, mesmo com o vírus na máquina do cliente, tentando roubar a informação, ele não consegue fazer a transação. Ele pode atrapalhar a execução de uma transação normal, mas ele não consegue fazer uma transação que o cliente não queira fazer. Tá certo? Então, esse é um motivo de patente também nossa que está em implantação. Nós colocamos há algumas semanas atrás o processo de depósito de cheque via celular. Os bancos já fazem captura de imagem de cheque há um tempão, mas não é isso que nós estamos fazendo. Fazem capturas com scanner, com sistema, não é isso que nós estamos falando. Estamos fazendo captura de cheque por um usuário que não sabe fotografar, nunca capturou nada, tá certo? Vai num ambiente que só Deus sabe como é que está a iluminação, tá certo? Dá autoatendimento, né? E com o celular. Ele vai autoatendimento? Não, celular. Pelo celular. Pelo celular. Ele captura, tá certo? Há um processo de reconhecimento, de processamento de imagem, e você faz o depósito de cheque, tá certo? Sem sair do lugar. Virtual. Virtual. Pelo celular. Faz 2 ou 3 semanas que foi colocado. Então, quer dizer, eu estou te dando alguns exemplos, tá certo? Que são importantes. E tem muito mais, tá? Que a gente está trabalhando. Nesse ponto que eu te falo, que o processo tem que ser contínuo, tá? Algumas inovações, elas são mais imediatas. Tá? Você pode sacar alguma coisa e ela aparece. Por exemplo, essa de depósito de cheque nós estamos trabalhando há 2 anos. Tá? Porque a grande questão, você fala, mas depósito de cheque já captura, não é isso. Com um scanner profissional, numa iluminação perfeita, dentro de um lugar, não é perfeita, não tem nada. A grande questão é o usuário, no lugar que ele tiver, com as condições que ele tiver, você conseguir capturar e as mesmas informações de forma confiável. Então teve um trabalho de processamento de imagem muito sofisticado, rodando num celular, num equipamento de baixa energia, que, né, tem todo um processo. Claro que a gente dividiu, tem outro lado do servidor que depois complementa, quer dizer, tem todo... Então precisou não só da questão da inovação tecnológica, mas aqui, para pegar esse exemplo, né, quer dizer, a gente às vezes esbarra em barreiras legais. Né? O cheque, ele tem uma legislação toda específica. Para você devolver um cheque, você precisa carimbar. Né? Como é que eu carimbo um cheque que está no celular? Né? Quer dizer, então, tem dificuldades, tá certo? Não, por isso que eu falo, quando você trata da inovação, e principalmente o fato de agregar valor, não basta olhar só a tecnologia, você tem que olhar o conjunto. Nesse caso aqui, tem aspectos legais importantes que precisam ser trabalhados, que já estão sendo trabalhados pelas organizações aos poucos, né? Quer dizer, e isso vai... Na realidade, a tecnologia está um pouquinho à frente e está puxando os processos, exatamente, para chegar lá. Mas ainda não está, né? Não tem que esperar o Banco Central ainda não tá. Aceitar o cheque sem o depósito dele físico, né? Nos Estados Unidos eles já fizeram, já mexeram. O 21, né? 21. Já mexeram isso daí. Agora, o que nós fizemos foi o seguinte: nós estamos com toda a parafernália pronta, está pronta. Está no Next. Tá certo? Está no Next. Em alguns casos específicos e particulares, dá para você fazer. Tá certo? Então, aí, novamente, outros aspectos de inovação que precisam ser colocados. E isso reforça mais ainda a multidisciplinariedade das equipes. Você percebe que só tecnologistas não conseguem resolver esse problema. Você precisa ter mais gente ali. Tá certo? Então, dependendo
do ponto da cadeia de valor que você está, da iniciativa específica, você agrega especialistas de outras áreas importantes para fazer a coisa chegar no finalmente. Senão, não vai ser inovação, vai ser uma boa ideia, vai ser um bom conhecimento. Tá. Voltando à questão das pessoas, desde que você começou a envolver as pessoas do Bradesco, qual foi o resultado obtido? Muito bom, porque o processo, existem alguns polos de inovação em operação, tá certo? Em particular na seguradora, tá certo? E a hora que você junta pessoas que estão realmente motivadas, pessoas que entendem no negócio, e você traz as fontes de informação, as fontes de inovação, nossa, aquilo vira uma grande dificuldade, é você poder, daquele multitude de ideias, você racionalizar, quer dizer, e sair organizando para poder explorar aquelas que têm maior chance de resultar valor agregado. E tem produzido resultados muito interessantes, tá? Você tem sempre uma mistura de inovações incrementais, que elas são necessárias. A hora que você sente um cliente com um problema, porque o produto não está adequado, ou o processo não está, você tem que resolver, tá certo? Não é às vezes precisa de inovação, mas, sei lá, simplesmente uma melhoria, né, que você está fazendo. Então, e elas são fundamentais. Então, dentro desse processo, isso brota naturalmente, porque a hora que você se aproxima do campo, você entende o cliente, você escuta o cliente, você observa o cliente, você vai vendo todos esses problemas e vai equacionando. Então, isso vai naturalmente. Só que você precisa agregar nesse processo de melhorias que você também pode ficar consumido por esse processo. Esse é outro perigo, tá? Tanta melhoria para fazer que você fica, na realidade, o que eu chamo de mais do mesmo, tá? São pequenos ganhos importantes, não há nem dúvida, mas você quer dar algum salto de vez em quando. Então, você precisa encaixar no processo uma visão externa, uma visão de fora, a visão de outros mercados, a visão de concorrentes, a visão tecnológica, de evolução tecnológica, quer dizer, e na realidade você vai fazendo provas de conceito e dentro do momento que você vai tomar a decisão se você vai em frente ou não, tipicamente existem dois tipos, quando você decide ir em frente, tem dois tipos de decisões importantes. Ou você já amadureceu aquela ideia a ponto de fazer um piloto, ou seja, vai fazer, então você já sabe como é que vai ser, já está convencido, aquele grupo, então vamos fazer um piloto para dar a viabilidade final. Ou então você fala, olha, não adianta eu ir em frente se eu não souber resolver esta questão. Não adianta eu passar e fazer o depósito em cheque se eu não souber como programar os algoritmos de processamento de imagem num celular que tem pouca energia, pouca capacidade de processamento, que seja capaz de gerar com má iluminação, com um operador inexperiente, uma imagem com qualidade equivalente a de um scanner profissional. Será que eu consigo resolver isso? Será que eu não consigo? Há 2 anos atrás eu não sabia essa resposta, então abri um projeto de pesquisa. Então não foi um piloto. Vamos ver se a gente consegue. Aí vai pesquisar quem está trabalhando, vai no observatório tecnológico, puxa daqui e vai fazendo experimentos. Claro que essa é outra questão. Para você realimentar esse processo, 3 meses é infinito. Quer dizer, você tem que dar resultados e checkpoints em prazos curtos. Isso não estou querendo dizer que todo problema se resolve em 3 meses. Não. Você tem que ter evidências que te digam continue ou desiste. Mas evidências, não opiniões. Né? Olha, eu trabalhei aqui, consegui mais uma evidência que acho que vale a pena continuar nessa linha. Porque tem chance de... Então, essa é uma questão também porque senão a iniciativa de inovação morre. Tá? Você acha que com a evolução dos princípios de governança, de sustentabilidade, com a absorção de um conceito mais definido de cultura organizacional, em que inovação
a pergunta é essa. A inovação vai ter um peso maior, ou seja, vai ser mais comum daqui para frente as empresas dedicarem espaço, investimento e capacitação para essa cadeira, para essa, vamos chamar entre aspas, ciência, não sei se é muito exagerado, mas enfim. Sim. E sim. que exija que assim, até, e aí fechando um pouco na tua vivência acadêmica, formulação de um conceito metodológico sobre inovação. Como é que você analisa a evolução desse aspecto? Eu acho que a questão da inovação hoje ela é extremamente necessária, quer dizer, é um diferencial fundamental e é um ingrediente de sobrevivência, de fato, num mercado, num contexto de evolução cada vez mais acelerada. Então a inovação é fundamental. Você acha que nós estamos em que estágio ainda? Estamos no menos alguma coisa. Tá? Quer dizer, a gente, veja, mesmo tudo isso que eu estou te falando é fruto de algumas cabeçadas, mas certamente tem muitas outras para serem dadas. Né? Quer dizer, então, dentro desse cenário, não há dúvida que a inovação é um tema, é uma disciplina, tá certo? Permanente, tá? Que deve permear. O grande desafio nesse momento é você encaixá-la, enquadrá-la num processo perene, contínuo, natural. As iniciativas que mais existem são aquelas de estilo mutirão, tá certo? Que algumas delas deram resultados brilhantes, mas depois morre. Quer dizer, ela não tem sustentabilidade. Então, esse é o grande desafio a ser colocado. E certamente isto vai vir com a depuração de um processo metodológico, provavelmente na linha do que eu estou descrevendo aqui, tá certo? Certamente uma série de aspectos dessa metodologia precisam ser apuradas e algumas até descobertas, desvendadas, tá certo? Mas com certeza vai ser aí, esse é o primeiro processo para torná-lo do mesmo jeito que você tem um montão de outros processos já regulamentados na organização. A diferença que tem e a dificuldade de encaixar é que esse processo ele é um processo distribuído, ele é um processo que não está centralizado, não pode estar. Se você centralizá-lo, você vai limitar o resultado que você vai poder tirar, tá certo? Então essa é um pouco da dificuldade. Do ponto de vista acadêmico, eu acredito sim, dentro da condução do currículo, por exemplo, de engenharia que a gente tem, a temática de inovação está sendo tratada e inserida fortemente. Por exemplo, na USP, no Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores, nós temos um programa do tipo MBA. Na realidade, eu prefiro chamar MBE, né? Master Business Engineering, okay? Em gestão da inovação, em tecnologia da informação, com desenvolvimento econômico e socioambiental. Nós já temos um programa, USP, todinho estruturado, e rodamos este ano estamos terminando a primeira turma de 30 e poucos alunos, que foram... Essa turma foi uma turma inicial que teve uma boa participação de profissionais da Organização Bradesco. Então, de uma certa forma, respondendo a sua pergunta, nas organizações, sim, ela vai ser necessária. O momento atual é a implantação de um processo tecnológico perene, tá certo? E academicamente ela já está preparando profissionais na área de especialização e já introduzindo na própria graduação questões de empreendedorismo e inovação. Esse foi o Wilson Bogiero, senhoras e senhores, que nos deu uma verdadeira aula sobre inovação, com toda a sua experiência, com toda a sua vivência, a quem agradecemos muito por essa oportunidade, por nos ter atendido.
E colocar aqui alguma questão que eventualmente não foi abordada, que tenha faltado, se queira acrescentar, deixar sempre o espaço da revista e do nosso portal à disposição, ok? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Foi um prazer poder compartilhar essas ideias com vocês. Obrigado.